Quando abri a Bíblia e o bilhete caiu no chão, senti como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Se ela descobrir a verdade, mate-a. 7 palavras que transformaram a esposa dedicada que eu era na mulher forte que me tornei. Bom dia, meus queridos. Eu sou Gertrude Miller. Tenho 78 anos e hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardo no meu coração há quase 50 anos. Mas antes de começar, se você estiver assistindo, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever no canal Diário da Vovó e me dizer nos comentários de onde você está assistindo. Isso me ajuda a continuar compartilhando minhas histórias com todos vocês. Era 1969 e eu tinha apenas 29 anos. Os Estados Unidos estavam passando por momentos difíceis com a Guerra do Vietnã e o movimento pelos direitos civis. Mas em nossa pequena cidade na Virgínia, a vida continuou em seu ritmo tranquilo, como se o resto do mundo não existisse. Fui casada por 10 anos com Anthony, um homem que todos respeitavam. Ele era contador do único banco da cidade, sempre usava ternos impecáveis e era considerado um exemplo de honestidade e dedicação. Nossa casa ficava em uma rua arborizada, uma construção simples, mas confortável, com um pequeno jardim na frente, onde eu cultivava minhas dalas. Tivemos 2 filhos maravilhosos. Michael, 8 anos, um menino inteligente que adorava ler, e Teresa, 6 anos, uma pequena artista que preenchia página após página, com seus desenhos coloridos. Eu era o que chamavam de esposa perfeita naquela época. Acordei antes de todos para preparar o café da manhã. O cheiro de pão caseiro enchia a casa enquanto eu preparava as crianças para a escola. Anthony tomou seu café enquanto lia o jornal que o entregador deixava na nossa porta todas as manhãs. Depois que todos foram embora, limpei a casa, lavei roupa e, no meu tempo livre, costurei para uma clientela selecionada da cidade. Foi minha mãe quem me ensinou a costurar. Ela disse: uma mulher precisa de um ofício em suas mãos para nunca passar necessidade. Ela mal sabia o quanto esse conselho mudaria meu destino. Nossa vida parecia perfeita aos olhos dos outros. Anthony era carinhoso quando havia visitas, trazia presentes em datas especiais e nunca faltava comida na mesa. Mas, por trás de portas fechadas, havia silêncios prolongados, ausências inexplicáveis e aquela sensação de que algo importante sempre me escapava. Ele viajava com frequência a trabalho, especialmente na primeira quinta-feira de cada mês. Negócios bancários, ele explicou vagamente. Eu acreditei nele. Ou talvez eu quisesse acreditar. Afinal, questionamentos não eram bem-vindos em nossa casa. Certa vez, quando perguntei mais detalhes sobre uma dessas viagens, ele me olhou friamente e disse: você tem um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Não precisa saber mais do que isso. Naquele domingo, 17 de agosto de 1969, minha vida mudou para sempre. Lembro-me perfeitamente porque era aniversário da minha mãe. Que Deus a tenha em paz. As crianças estavam na casa da minha sogra, Senhora Amélia, para o almoço de domingo. Anthony havia saído mais cedo, dizendo que precisava resolver alguns papéis urgentes no banco antes de uma grande transferência que aconteceria na semana seguinte. Eu estava sozinho em casa lutando contra uma enxaqueca terrível que começou durante a noite. A dor era tão intensa que criou pontos brilhantes na minha visão. Tentei deitar, mas era impossível. Eu sabia que Anthony guardava analgésicos fortes em seu consultório, medicamentos que ele trazia de Nova York e que funcionavam melhor do que qualquer chá de ervas que minha mãe tinha me ensinado a fazer. O escritório de Anthony era território proibido para mim e para as crianças. Um homem precisa de um espaço onde possa pensar sem interrupções, ele costumava dizer. A porta estava sempre fechada, mas não trancada, quando ele estava fora. Acho que ele nunca imaginou que eu ousaria entrar sem sua permissão. Naquele dia, porém, a dor falou mais alto que o respeito pelas regras tácitas do nosso casamento. Entrei no consultório procurando o remédio. O quarto era sombrio, com uma mesa de madeira escura,
uma poltrona de couro e prateleiras cheias de livros que eu duvidava que ele realmente lesse. Havia um cheiro característico no ar, uma mistura de tabaco, papel velho e aquela colônia importada que ele usava apenas em viagens de negócios. Eu sabia que os medicamentos estavam na gaveta de cima, junto com outros itens pessoais. Enquanto procurava entre canetas, clipes e papéis, senti uma forte tontura. Apoiei-me na estante para não cair e, nesse movimento, desequilibrei alguns livros. A Bíblia encadernada em couro, uma herança de família que Anthony exibia com orgulho, embora eu nunca a tivesse visto aberta, caiu no chão com um baque surdo. A Bíblia foi aberta no outono, e de entre suas páginas amareladas deslizou um pequeno pedaço de papel dobrado. Meu primeiro instinto foi colocar tudo de volta como estava. Anthony ficaria furioso se soubesse que eu estava mexendo nas coisas dele, mas algo me fez pegar aquele papel. Com as mãos trêmulas, desdobrei o bilhete. A caligrafia era de Edwards, o gerente do banco e melhor amigo de Anthony. Eu o reconheci imediatamente. Ele enviava cartões de Natal todos os anos. A mensagem foi curta e assustadora. Se ela descobrir a verdade, mate-a. Senti o sangue congelar nas veias. A dor de cabeça parecia ter desaparecido, substituída por uma estranha dormência. Minhas pernas enfraqueceram e tive que sentar na poltrona dele para não desmaiar. Quem era ela? Fui eu? Que verdade seria tão terrível que justificaria me matar? 1000 pensamentos passaram pela minha mente naqueles segundos que pareceram uma eternidade. Com cuidado, coloquei o bilhete exatamente onde estava, entre as páginas de Provérbios, e devolvi a Bíblia à prateleira. Encontrei os analgésicos, tomei um com água da cozinha e deitei na sala, fingindo descansar. Mas minha mente estava acelerada. Quando Anthony voltou com as crianças no final da tarde, eu já tinha tomado minha decisão. Eu não o confrontaria diretamente. Se aquele bilhete significava o que eu temia, questionar Anthony poderia ser perigoso. Em vez disso, eu fingiria que nada havia acontecido enquanto descobria a verdade por conta própria. Naquela noite, servi o jantar como sempre. Ouvi as histórias das crianças sobre o almoço na casa da avó e ri das piadas sem graça que Anthony contava. Por fora, eu era a mesma Gertrude de sempre. Por dentro, algo havia quebrado para sempre. Os dias seguintes foram um exercício de atuação. Mantive a rotina intacta. Café da manhã preparado cedo, crianças prontas para a escola, casa limpa, jantar na mesa às 6 em ponto. Mas comecei a prestar atenção a cada detalhe, a cada palavra dita ou não dita, a cada gesto. Notei como Anthony trancava a gaveta da mesa quando saía, como ele rapidamente escondia os papéis quando eu entrava na sala, como ele falava baixinho ao telefone quando pensava que eu estava ocupada com as crianças. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora gritavam para mim. Uma semana depois do incidente da Bíblia, tive minha primeira descoberta concreta. Eu estava passando suas camisas, preparando-as para a próxima viagem de negócios, quando encontrei um recibo amassado no bolso interno de um paletó. Era de uma joalheria em Richmond, a cidade vizinha. O valor era exorbitante, quase 3 vezes o que Anthony me dava mensalmente para todas as despesas da casa. E o item comprado: um anel de noivado com um diamante solitário. Senti como se tivesse levado um tapa. Anthony nunca me deu joias caras. Minha aliança de casamento era uma peça simples de ouro, e eu tinha algumas bijuterias de família. Para quem era aquele anel caro? No mesmo bolso, encontrei um pequeno cartão com um endereço anotado em Richmond. Memorizei essa informação e coloquei tudo de volta exatamente como estava. Meu coração doeu, mas minha determinação só cresceu. Comecei a criar desculpas para ir a Richmond. Eu precisava de tecidos especiais para minhas costuras, queria visitar uma prima doente, tinha que comprar um presente para o aniversário de Teresa. A cada visita, eu tentava descobrir mais sobre o endereço misterioso. Foi na minha terceira visita que obtive sucesso. Achei a casa, uma construção linda num bairro elegante,
bem diferente da nossa casa simples. Discretamente, perguntei a uma senhora que estava regando o jardim ao lado e que morava lá. Ah, é a casa da jovem professora Mary Ann, respondeu a senhora alegremente. Uma menina tão linda e educada. Ela está esperando um filho. Coitadinho. O noivo dela vem toda quinta-feira. Dizem que ele trabalha em outra cidade e só pode visitar lá naquele dia. Parece que eles vão se casar assim que ele resolver alguns problemas com a ex-esposa. Cada palavra era como uma facada. Primeira quinta-feira do mês, exatamente o dia das viagens de negócios de Anone. A ex-esposa seria eu. Eu já era considerada parte do passado enquanto vivia sob o mesmo teto que ele. Voltei para casa naquele dia com o coração pesado, mas com uma certeza crescente. Meu casamento foi uma farsa, e eu precisava descobrir mais sobre o que Anthony estava planejando. Nos dias seguintes, continuei minha investigação silenciosa. Fiz amizade com a senhora Irisma, a nova secretária do banco, uma viúva recém-chegada à cidade. Por meio de conversas aparentemente casuais durante nossos encontros no mercado ou na igreja, coletei informações sobre o trabalho de Anone. Estamos todos muito ocupados com essa grande transferência que acontecerá no final do mês. Ela comentou inocentemente depois da missa de domingo. Seu marido e o Sr. Edward ficaram até tarde revisando documentos. Nunca vi tanto dinheiro junto na minha vida. A grande transferência que Anthony havia mencionado, e curiosamente, ele já havia me avisado que faria uma viagem especial justamente naquela data, uma viagem que poderia durar mais que o normal. As peças começaram a se encaixar, formando uma imagem perturbadora. Anthony e Edward estavam planejando desviar o dinheiro da transferência. O bilhete, o anel, a casa em Richmond, a mulher grávida, tudo fazia parte de um plano. Roubar o dinheiro do banco e fugir para começar uma nova vida com Mary Ann e a criança que estava prestes a nascer, abandonando a mim e as crianças sem um centavo, possivelmente sem vida. Foi então que me lembrei de uma chave estranha que havia encontrado em seu kit de barbear meses antes. Na época, quando perguntei o que ele abria, ele disse secamente que era de uma gaveta de arquivo antigo do banco e rapidamente o guardou. Agora essa chave ganhou um novo significado. Esperei até que ele saísse para o trabalho e as crianças para a escola e comecei a procurar. Não estava na gaveta trancada da mesa, nem nos bolsos do terno, nem na caixa de documentos importantes. Finalmente, encontrei-o escondido dentro de um cofre falso na prateleira. Ironicamente, um livro sobre ética empresarial. A chave abriu uma pequena caixa de metal escondida no fundo do guarda-roupa, atrás das malas de viagem. Lá dentro, encontrei mais evidências do plano. Passagens de navio para a Argentina, em nome de Anthony Miller e Mary Ann Oliveira, documentos de identidade falsos e um maço de cartas de amor assinadas por Mary Ann com referências ao nosso futuro juntos e ao bebê que em breve nos completará. A última carta foi a mais recente, datada de apenas 2 semanas antes. Meu amor, faltam apenas 2 semanas para ficarmos juntos para sempre. Eu organizei tudo conforme combinamos. O berço do bebê está instalado no quarto. Mal posso esperar para começar nossa vida de verdade longe daquela cidade sufocante e daquela mulher que nunca te mereceu. Tenha cuidado com os detalhes finais do plano. Como Edward sempre diz, se ela descobrir a verdade antes do tempo, você sabe o que precisa ser feito, mas eu sei que tudo vai dar certo. Em breve seremos a família que sempre sonhamos ser. Com todo o meu amor, Mary Ann, lágrimas correram pelo meu rosto enquanto eu lia. 10 anos de casamento, 2 filhos, milhares de jantares servidos pontualmente, roupas lavadas e passadas, noites acordadas cuidando de crianças doentes. Tudo isso seria descartado como lixo. E pior, se eu descobrisse o plano, seria eliminado. Naquele momento, sentado no chão do quarto com as evidências da traição e do crime em minhas mãos,
Tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida para sempre. Eu não seria uma vítima. Eu não seria eliminado. Eu usaria tudo o que descobrisse para garantir o futuro dos meus filhos e o meu próprio futuro. Com cuidado, coloquei tudo de volta como estava e tranquei a caixa, devolvendo-a ao seu esconderijo. A chave voltou para o cofre falso na prateleira. Nada revelaria que eu havia descoberto a verdade. Agora, eu tinha apenas 2 semanas até o grande assalto. 2 semanas para elaborar meu próprio plano. E enquanto preparava o jantar naquela noite, sorrindo para Anthony como se nada tivesse mudado, eu já sabia o que precisava fazer. Olhando para trás hoje, vejo como aquela enxaqueca foi, na verdade, uma bênção disfarçada. Se eu não tivesse entrado naquele escritório, se a Bíblia não tivesse caído daquele jeito, se o bilhete não tivesse escorregado para o chão, minha história teria um final muito diferente. E vocês, meus queridos, já tiveram um momento na vida em que um pequeno acidente revelou uma grande verdade? Deixe nos comentários. Adoro ler suas histórias. Depois de descobrir toda a verdade, passei a noite acordado. As crianças dormiam em paz, sem imaginar que nosso mundo estava prestes a desabar. Anthony roncava ao meu lado, seu sono pesado de quem não carrega culpa. E eu, deitado de olhos abertos, via o luar entrar pela janela, enquanto planejava cada passo dos dias seguintes. Eu tinha exatamente 2 semanas até a data da grande transferência bancária que eles pretendiam roubar. 2 semanas para agir antes de Anthony executar seu plano de fuga com Mary Ann. 2 semanas para salvar minha vida e a dos meus filhos. Na manhã seguinte, comecei a executar meu plano. Primeiro, eu precisava do meu próprio dinheiro. Eu não podia depender das economias domésticas que Anthony controlava rigidamente. Felizmente, eu estava guardando secretamente o dinheiro da minha costura. Não era muito, mas seria o suficiente para os primeiros passos. As mulheres da minha época não tinham contas bancárias. Comentei com minha cliente mais rica, a senhora Ulália, viúva de um fazendeiro, enquanto ajustava o vestido para o casamento de sua sobrinha. Anthony diz que não precisamos disso, que ele cuida de tudo. Bobagem, Gertrude, ela exclamou. Toda mulher precisa do seu próprio dinheiro. Amanhã vou levá-lo ao gerente do banco em Richmond. Edward e seu marido nunca saberão. Foi assim que abri minha primeira conta bancária em outro banco, em outra cidade. Depositei todo o dinheiro que economizei nos últimos 5 anos. Parecia pouco para recomeçar uma vida, mas era um começo. O segundo passo foi coletar evidências. Eu precisava de provas sólidas do esquema criminoso, não apenas das cartas de amor e dos ingressos. Se algo desse errado e Anthony percebesse minhas intenções, eu seria a vítima perfeita. A esposa ciumenta inventando histórias de vingança. Nas manhãs em que Anthony saía mais cedo para o trabalho, eu entrava furtivamente em seu escritório. Com cuidado para deixar tudo exatamente como encontrei, fotografei documentos com uma pequena câmera Kodak que comprei em Richmond. Era um item instantâneo simples que cabia na palma da minha mão, fácil de esconder entre meus tecidos e linhas de costura. Cada novo documento revelava mais detalhes do esquema. Anthony e Edward vinham desviando pequenas quantias há pelo menos 3 anos usando contas fantasmas de clientes idosos ou falecidos. A grande transferência seria o assalto final, desviando uma remessa de os 500 milhões que chegaria para a expansão da fábrica têxtil da cidade. Mas fotografar não foi suficiente. Eu precisava de cópias dos documentos originais. Foi então que me lembrei do Sr. Moatzer, dono da única papelaria da cidade. Seus 2 filhos estudaram com Michael e sua esposa era minha cliente. Inventei uma história sobre querer fazer um álbum surpresa para o aniversário do Anthony, com cópias de documentos importantes da nossa vida juntos. Senhora Miller, a senhora sabe que não posso deixar ninguém usar a copiadora sem autorização, disse ele coçando a cabeça. Entendo perfeitamente, Sr. Moyer, respondi com meu melhor sorriso. É que eu queria fazer uma surpresa. Tenho as certidões de nascimento das crianças, nossa certidão de casamento e queria copiá-las antes que Anthony chegasse do trabalho.
Mencionei que faria um vestido novo para sua esposa como agradecimento, e o bom homem cedeu. Naquela tarde, enquanto as crianças estavam na escola, copiei os documentos mais importantes que comprovavam o esquema. O terceiro passo do meu plano foi o mais difícil: encontrar alguém de confiança para me ajudar. Não poderia ser qualquer pessoa na cidade. Os tentáculos de Edward e Anthony alcançaram todos os cantos importantes. O xerife local jogava cartas com eles aos sábados. O juiz era padrinho de Michael. O padre ouvia as confissões de Edward semanalmente. Foi então que me lembrei do inspetor Mendes, um homem da capital que vinha periodicamente inspecionar o banco. Antônio sempre reclamava dele, chamando-o de hipócrita incorruptível. Ele era exatamente o tipo de pessoa que eu precisava. Descobri que ele estaria na região na semana seguinte para uma inspeção de rotina. Por meio da senhora Iracema, secretária do banco, soube que ele ficaria na pequena cidade por 3 dias. Preparei cuidadosamente um envelope com cópias dos documentos mais importantes, fotos e uma carta explicando toda a situação, mas como entregá-la sem levantar suspeitas. A pousada ficava em frente à praça central, onde todos me veriam se eu entrasse lá. A solução veio através de Teresa. Minha filha fez amizade com Marieta, a filha do dono da pousada na escola. Organizei um lanche para as meninas brincarem juntas e me ofereci para deixar Teresa na pousada depois da escola. "Que bolsa linda, senhora Zoira!" comentei com a proprietária. "Isso combinaria perfeitamente com o vestido que estou fazendo para o aniversário do padre Anselmo. Você poderia me emprestar para eu medir a alça? Prometi devolvê-lo hoje." Ela me emprestou a bolsa, e quando a devolvi mais tarde, o envelope estava escondido no forro interno. Junto com ele, coloquei um bilhete pedindo que ela o entregasse ao inspetor Mendes quando ele chegasse, sem mencionar meu nome. O quarto passo era preparar nosso futuro. Se tudo corresse bem, Anthony iria para a cadeia. Mas o que seria de mim e das crianças? Uma mulher divorciada com 2 filhos pequenos em 1969 enfrentaria portas fechadas em todos os lugares. Reencontrei minha amiga de infância Louise, que morava no Capitólio e tinha um pequeno ateliê de costura. Não contei toda a verdade, apenas que meu casamento estava acabando e que eu precisaria de trabalho em breve. "Venha aqui, Gertie. Preciso muito de uma parceira com o seu talento. Há um quartinho nos fundos do ateliê onde você pode ficar até se estabelecer", disse ela sem fazer muitas perguntas. Amigos de verdade são assim. Eles estendem a mão primeiro e pergunte mais tarde. Enquanto isso, continuei minha vida normal. Preparava as refeições favoritas de Anoni, cuidava das crianças, costurava. À noite, quando todos dormiam, separava documentos, arrumava uma pequena mala com o essencial e calculava mentalmente quanto tempo levaria para chegar à capital se precisássemos fugir às pressas. A semana voou. Anthony estava cada vez mais nervoso, encontrando-se frequentemente com Edward fora do horário de trabalho. Na véspera da grande transferência, notei que ele observava as crianças durante o jantar com um olhar estranho, quase melancólico. Estaria ele sentindo remorso por tê-las abandonado? Na quarta-feira, um dia antes de o dinheiro chegar ao banco, recebi um discreto sinal de que meu plano estava funcionando. A senhora Iritsama passou em minha casa com a desculpa de encomendar um vestido. O inspetor Mendes pediu documentos extras hoje de todas as transferências dos últimos 6 meses. Ela sussurrou enquanto eu tirava suas medidas. O Sr. Edward e seu marido estão brancos como papel. Meu coração disparou. O inspetor havia recebido meu envelope e estava investigando, mas o perigo também aumentava. Se Anthony suspeitasse, ele poderia agir antes do planejado. Naquela noite, durante o jantar, notei Anthony me observando atentamente enquanto eu servia a sopa. Seu olhar alternava entre mim e as crianças, como se nos visse pela última vez. Um arrepio percorreu minha espinha. "Gertrude", disse ele de repente. "Acho que teremos que remarcar aquele passeio de domingo com as crianças. Preciso resolver uns assuntos urgentes." Engoli em seco.
O passeio estava marcado para o dia seguinte à transferência. Será que ele planejava desaparecer? Claro, querida, respondi naturalmente, servindo mais sopa. As crianças vão entender, não é, Michael? Meu filho assentiu decepcionado. Teresa brincava com a comida, alheia à atenção que pairava sobre a mesa. Depois de colocar as crianças para dormir, encontrei Anthony no escritório, curvado sobre papéis. A porta estava entreaberta, incomum para ele. Seria uma armadilha? Anthony, chamei baixinho. Preciso de dinheiro para comprar tecido amanhã. A senhora Eulália quer um vestido novo para o casamento do sobrinho. Ele ergueu os olhos e, por um instante, vi algo que nunca havia notado antes. Medo. Claro, disse ele, tirando algumas notas da carteira. Mais do que eu havia pedido, muito mais. Compre algo bonito para você também. Agradeci e me retirei, com o coração disparado. Ele nunca fora generoso sem motivo. Seria um presente de despedida ou culpa? Voltei para o quarto e sentei-me à penteadeira, escovando meus longos cabelos escuros, ainda sem um fio branco aos 29 anos. No espelho, vi uma mulher que não reconhecia mais as mesmas feições, mas os olhos carregavam um novo conhecimento, uma determinação férrea. Naquela noite, enquanto Anthony finalmente dormia, levantei-me silenciosamente e fui até o quarto das crianças. Ajeitei as cobertas de Michael, afastei o cabelo do rosto de Teresa. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Prometi a mim mesma que, independentemente do que acontecesse no dia seguinte, eles teriam uma vida de verdade, não baseada em mentiras. De volta à cama, não consegui dormir. O relógio marcava as horas lentamente, cada tic-tac me lembrando que o tempo estava se esgotando para Anthony, para seu plano e para a vida que eu conhecia. O amanhecer rompeu. O dia da grande transferência chegou com um céu azul sem nuvens. Vesti as crianças para a escola. Preparei o café da manhã como sempre. Anthony parecia distraído, olhando constantemente para o relógio. Vou trabalhar até tarde hoje, anunciou ele, evitando meu olhar. Não me espere para o jantar. Algum problema no banco? Perguntei, inocentemente servindo mais café. Ele hesitou por um segundo. Não, apenas burocracia. Você sabe como é. Antes de sair, ele fez algo que raramente fazia. Beijou minha bochecha e abraçou as crianças longamente. Michael percebeu a estranheza, mas não disse nada. Meu filho sempre foi sensível a mudanças de humor. Depois que Anthony saiu, preparei-me para qualquer cenário. Separei documentos importantes, atestados, carteiras de vacinação das crianças, algumas fotos de família. Escondi dinheiro em diferentes lugares da casa, caso precisasse sair às pressas. Arrumei 2 pequenas trouxas com roupas essenciais, escondidas debaixo da cama. O dia se arrastou. Deixei as crianças na escola, fiz compras no mercado, costurei um vestido para a mulher do farmacêutico. Atividades normais de uma dona de casa comum, enquanto por dentro eu era um vulcão prestes a entrar em erupção. À tarde, a senhora Irishima passou rapidamente em minha casa com o pretexto de experimentar o vestido que eu estava fazendo. Há policiais da capital no banco. Ela sussurrou enquanto eu ajustava a bainha. Eles chegaram com o dinheiro para a transferência. O inspetor Mendes está com eles. Sr. Edward está trancada no quarto com 3 homens de terno. Seu marido tentou sair, mas pediram que ele ficasse. Agradeci a informação com um aceno de cabeça, fingindo me concentrar no meu trabalho. Quando ela saiu, sentei-me na cadeira da máquina de costura, tremendo. Estava acontecendo. Meu plano estava funcionando, mas o que viria a seguir? Peguei as crianças na escola e as levei para a casa da minha cunhada Lucinda, irmã de Anoni, com a desculpa de precisar terminar um vestido urgente sem interrupções. Se algo desse errado, pelo menos elas estariam seguras. Voltei para casa e esperei. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. As horas passaram e nenhuma notícia. O jantar que eu preparei estava esfriando no fogão. A casa, geralmente barulhenta com as brincadeiras das crianças, estava imersa em um silêncio opressivo.
Às 8 ouvi sirenes. Meu coração quase parou. Corri para a janela e vi 3 carros de polícia passando rapidamente pela rua em direção ao centro da cidade, onde ficava o banco. Meia hora depois, batidas na porta me assustaram. Abri com as mãos trêmulas, esperando encontrar policiais. Era Lucinda, minha cunhada, pálida e ofegante. Gertrude, você ouviu? Anthony e Edward foram presos. Estão dizendo que tentaram roubar o dinheiro da transferência do feitor têxtil. Um escândalo. A cidade inteira está na praça. Fingi surpresa e choque, agarrando-me ao batente da porta como se precisasse de apoio. Não pode ser. Deve haver algum engano. Não há engano nenhum, respondeu ela, entrando e fechando a porta atrás de si. O inspetor Mendes recebeu uma denúncia anônima com provas, documentos, fotos, tudo. Eles vinham desviando dinheiro há anos, e havia mais. Ela hesitou, olhando para mim com uma mistura de pena e constrangimento. Mas o que, Lucinda? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Encontraram passagens para a Argentina em nome de Anony e de uma mulher chamada Mary Ann. Dizem que ela está grávida em Richmond. Deixei-me cair na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não preciso fingir choque ou dor. Eram reais, embora eu já soubesse de toda a história. Uma coisa era descobrir a traição em segredo, outra era vê-la exposta para toda a cidade. As crianças, murmurei. Elas estão dormindo bem na sua casa? Sim, respondeu Lucinda, sentando-se ao meu lado e segurando minha mão. Elas podem ficar o tempo que for necessário. Agora precisamos pensar no que você vai fazer. O que eu ia fazer? A pergunta ecoava em minha mente enquanto Lucinda falava sobre advogados, interrogatórios policiais e o inevitável escândalo que se seguiria. Eu já sabia a resposta. Claro, eu havia planejado cada detalhe nas últimas 2 semanas. Mas naquele momento, com a realidade finalmente desabando sobre mim, senti uma estranha mistura de alívio e pavor. Meu marido era um criminoso. Ele estava na prisão. Ele havia traído não só a mim, mas a confiança de uma comunidade inteira. Ele tinha outra mulher, outro filho a caminho, e, de acordo com o bilhete, teria me matado se necessário. A vida que eu conhecia havia acabado. Mas de alguma forma eu estava viva. Meus filhos estavam seguros, e pela primeira vez em 10 anos de casamento, o futuro, por mais incerto e assustador que parecesse, estava em minhas mãos. Aquela noite marcou o fim da Gertrude que eu havia sido até então. A esposa obediente, a dona de casa perfeita, a mulher invisível. No dia seguinte, ao nascer do sol, eu começaria a forjar uma nova versão de mim mesma. E foi exatamente isso que fiz. A notícia da prisão de Anthony e Edward se espalhou como fogo. Nossa pequena cidade nunca havia vivenciado um escândalo daquela magnitude. O banco fechou por 3 dias para uma auditoria completa. A polícia da capital ocupou a delegacia local. Jornalistas de Richmond e até de Washington chegaram para cobrir o caso do roubo da Bíblia, como o chamavam, por causa do bilhete encontrado entre as páginas sagradas. Da noite para o dia, tornei-me a esposa traída do criminoso. Olhares me seguiam pelas ruas, alguns de piedade, outros de curiosidade maliciosa, como se procurassem sinais de cumplicidade ou extrema ignorância em mim. Como não percebi? Como não suspeitei? O que fiz de errado para ele me trair? Na manhã seguinte à prisão, acordei na casa de Lucinda. Casa. As crianças ainda dormiam, exaustas pela mudança de rotina. Lembro-me de olhar pela janela e ver um grupo de vizinhos parados na calçada, fofocando e apontando para a casa. A notícia sobre Mary Ann, a gravidez e as passagens para a Argentina já havia vazado, provavelmente por meio de algum bancário ou policial indiscreto. Você não precisa encarar isso agora, disse Lucinda, me trazendo uma xícara de café. Fique aqui com as crianças até as coisas se acalmarem. Mas eu sabia que me esconder só alimentaria mais fofocas. Tomei um banho, usei um dos meus melhores vestidos,
azul marinho com pequenos detalhes brancos que eu mesma havia costurado. E penteei o cabelo com cuidado. Apliquei um pouco de batom, algo que raramente fazia em um dia comum. Vou ao mercado, anunciei, pegando minha bolsa. As crianças precisam de leite fresco quando acordarem. Lucinda me olhou como se eu tivesse enlouquecido. No meio dessa confusão, posso mandar meu filho buscar para você. Preciso dar as caras, Lucinda. Se eu me esconder, dirão que tenho vergonha, que sabia de tudo, ou pior. Ela não entendeu imediatamente, mas anos depois, confessou-me que aquele foi o momento em que percebeu que eu era muito mais forte do que todos imaginavam. Caminhar até o mercado naquela manhã foi como atravessar um campo minado. A cada passo, eu sentia os olhares, ouvia os sussurros que cessavam quando me aproximava. No açougue, o silêncio se instalou quando entrei. As senhoras com quem eu trocava receitas há anos de repente ficaram sem saber o que dizer. Foi a senhora Zulmira, dona da pousada, quem quebrou o gelo. Senhora Miller, que bom vê-la. Eu estava comentando sobre como a senhora está sendo corajosa durante tudo isso. Precisa de ajuda com as crianças? Agradeci com um sorriso educado. Comprei o que precisava e saí de cabeça erguida. Por dentro, eu tremia como uma folha ao vento, mas nunca os deixaria ver isso. Aquela pequena vitória diante do mercado me deu forças para o que viria a seguir. No gabinete do xerife, fui informada de que precisava ir à capital para prestar depoimento. As autoridades queriam confirmar que eu não estava envolvido no esquema. A ideia de enfrentar Anthony em um ambiente oficial me aterrorizava, mas eu não tinha escolha. As crianças ficarão bem com Lucinda, garantiu-me o xerife valente, um homem de meia idade com olhos cansados. Você voltará no mesmo dia. 3 dias após a prisão, embarquei no ônibus da Singlish para a capital. Eu usava uma roupa cinza sóbria que havia passado a noite anterior ajustando para que ficasse impecável. Carreguei na bolsa as fotos das crianças, um lenço bordado que minha mãe me dera e o pouco dinheiro que consegui juntar. Eu não sabia o que esperar. Na delegacia central, fui conduzida a uma sala onde 3 homens me aguardavam. O inspetor Mendes, que eu conhecia apenas de vista, um promotor e um escrivão. Ofereceram-me café, que aceitei mais para ter algo com que ocupar minhas mãos trêmulas do que por sede. Senhora Miller, inspetora Mendes começou. Queremos deixar claro que o senhor não é acusado de nada. Estamos apenas tentando entender todo o esquema. Seu marido e o Sr. Edward mantiveram um sofisticado sistema de desvio de dinheiro por pelo menos 3 anos. Assenti, sentindo um nó na garganta. O senhor tinha conhecimento dessas atividades? Perguntou o promotor, observando-me por cima dos óculos. Não, senhor, respondi com firmeza. Descobri tudo há 2 semanas. Por acaso. Contei a ele sobre a nota na Bíblia, as investigações que fiz, as descobertas sobre Marane. Omiti apenas que fui eu quem enviou anonimamente as provas ao inspetor Mendes. Algo me disse para manter esse detalhe em segredo. A declaração durou quase 4 horas. Eles responderam minhas perguntas sobre o processo legal. Eles explicaram que provavelmente perderíamos a casa, que foi financiada pelo banco, e que Anthony enfrentaria vários anos de prisão. E ela? Perguntei, sem conseguir pronunciar o nome de Mary Ann. O inspetor trocou olhares com o promotor antes de responder. A senhorita Olivera nega envolvimento no esquema criminoso, afirma que acreditava que seu relacionamento com o Sr. Miller era legítimo e que ele estava se divorciando. Ela está grávida de 7 meses e não será indiciada a menos que surjam evidências de sua participação. Senti um aperto no coração, não de ciúmes, mas de uma estranha solidariedade. Talvez ela também tivesse sido enganada à sua maneira. Antes de sair, o inspetor Mendes me ligou em particular. Senhora Miller, recebemos uma denúncia anônima há 2 semanas. Documentos, fotos, evidências concretas do esquema. Era a senhora, não era? Sustentei seu olhar sem confirmar ou negar. Quem quer que tenha sido, continuou ele, economizou não apenas o dinheiro da transferência,
mas também evitou que pessoas inocentes fossem prejudicadas, incluindo talvez a senhora. Ele me entregou um cartão com seu contato na capital. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me contatar. A senhora demonstrou uma coragem extraordinária. Voltei para casa naquela noite com a certeza de que uma fase da minha vida havia definitivamente chegado ao fim. No ônibus, observando a paisagem escurecer gradualmente, fiz uma promessa a mim mesma. As crianças jamais sofreriam pelas escolhas do pai. Eu lhes daria uma vida digna, cheia de amor e honestidade. Os dias seguintes foram um turbilhão. Recebi uma notificação oficial para desocupar a casa em 30 dias. O banco a recuperaria como parte da indenização pelos prejuízos. Tive que explicar às crianças, da maneira mais delicada possível, que o pai delas havia feito algo errado e ficaria ausente por um longo tempo. Ele não nos ama mais? Perguntou Teresa, com seus grandes olhos cheios de lágrimas. O que aconteceu não tem nada a ver com amor por você, respondi, abraçando-a. Às vezes, os adultos cometem erros graves e precisam enfrentar as consequências, mas a mamãe está aqui e sempre estará. Michael, mais velho e sensível, perguntou se poderia visitar o pai. Prometi que, quando fosse possível e seguro, eu o levaria. Essa promessa me custou mais do que ele jamais saberá. Enquanto isso, a pequena cidade fervilhava com o escândalo. Alguns amigos se distanciaram, eles mesmos, temendo associação com a família do ladrão. Outros se aproximaram, oferecendo ajuda prática. Roupas para as crianças, convites para almoço, pequenos trabalhos de costura. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos naqueles dias sombrios. Louise, minha amiga da capital, confirmou que poderíamos ficar no pequeno quarto atrás do seu estúdio. Comecei a planejar nossa mudança, vendendo os poucos móveis que me pertenciam, embalando lembranças, decidindo o que levar para nossa nova vida. Uma semana após a prisão, recebi uma carta inesperada. Era de Mary Ann. Com uma letra delicada em papel perfumado, ela pediu perdão pelo sofrimento causado, jurando que não sabia do plano criminoso, nem que eu e as crianças seríamos abandonadas sem recursos. Ele me disse que seu casamento havia terminado anos atrás, que vocês só permaneceram juntos pelas aparências. Ela escreveu. Eu acreditei porque queria acreditar. Agora carrego um filho que nascerá com o pai na prisão e um futuro incerto pela frente. Não peço sua amizade, apenas que você saiba que eu também fui enganada. Dobrei a carta cuidadosamente e aguardei. Eu não responder. Não havia nada a dizer. Mas aquelas palavras plantaram uma semente que só floresceria anos depois. No dia da mudança, vesti as crianças com suas melhores roupas, coloquei nossas poucas malas no táxi e dei uma última olhada na casa onde morei por 10 anos. Não senti tristeza, apenas um vago alívio. Aquelas paredes continham mais mentiras do que verdades. Na rodoviária, encontramos rostos conhecidos que vieram se despedir. Lucinda abraçou longamente os sobrinhos, prometendo visitá-los durante as férias. A senhora Eulália me entregou um envelope discretamente. Um pequeno empréstimo, ela sussurrou. Para começar seu negócio, sei que você me pagará quando puder. A viagem até a capital durou 4 horas, mas parecia que estávamos cruzando para outro planeta. Michael olhava fascinado pela janela, os prédios ficando mais altos à medida que nos aproximávamos. Teresa dormia no meu colo, exausta da aventura. Quanto a mim, observei meu reflexo no vidro da janela. Uma mulher de 29 anos oficialmente separada, sem casa própria, com 2 filhos para criar e um futuro incerto pela frente. Estranhamente, não senti medo. Pela primeira vez em muitos anos, respirei livremente. Louise nos esperava na rodoviária. Seu sorriso largo e sincero era como um raio de sol em meio à neblina.
Ela me abraçou longamente e depois se abaixou para cumprimentar as crianças. Bem-vindas à sua nova vida, disse ela simplesmente. O quartinho atrás do estúdio era menor do que eu imaginava. Uma cama de casal onde nós três dormiríamos. Uma mesa pequena com duas cadeiras, um pequeno guarda-roupa. O banheiro era compartilhado com o estúdio, mas estava limpo. Tinha janelas que deixavam entrar luz natural, e Louise havia colocado flores frescas em um vaso colorido. É temporário, ela garantiu, nos ajudando a organizar nossas coisas. Em breve você terá seu próprio espaço. Naquela primeira noite, depois que as crianças finalmente adormeceram, exaustas da viagem e das novidades, sentei-me na pequena varanda dos fundos. O céu da capital era diferente. Menos estrelas visíveis, mais luzes artificiais, o barulho constante de carros à distância. Tudo era estranho, e ainda assim eu sentia uma paz inexplicável. Ali, sob o céu desconhecido, jurei que transformaria nossa tragédia em triunfo. Eu não seria apenas a ex-esposa do ladrão, a pobre mulher abandonada com 2 filhos. Eu seria Gertrude, costureira, mãe, mulher independente. Alguém que encontrou um bilhete ameaçador e, em vez de se tornar uma vítima, o usou como um catalisador para sua libertação. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Trabalhei no estúdio de Louis durante o dia fazendo ajustes e costuras simples. À noite, quando as crianças dormiam, eu criava meus próprios modelos, sonhando com o dia em que teria minha própria clientela. Michael e Teresa estavam matriculados na escola pública local. Uma grande mudança para crianças que vieram de uma escola pequena em uma cidade pequena. O dinheiro era contado centavo por centavo. Muitas noites, depois que as crianças foram dormir, eu chorava silenciosamente, exausta do trabalho, preocupada com o futuro, magoada pelas lembranças. Mas quando o sol nasceu, lavei meu rosto, passei um pouco de batom e enfrentei mais um dia. Anthony foi condenado a 8 anos de prisão. Edward recebeu uma sentença mais longa por ser o mentor do esquema. Quando a frase saiu nos jornais, mostrei aos meus filhos para não alimentar a raiva ou a mágoa, mas para que entendessem que ações têm consequências, que escolhas definem destinos. Podemos visitá-lo? Michael perguntou novamente. Quando você quiser, respondi. Ele cometeu erros graves, mas continua sendo seu pai. A primeira visita à penitenciária foi um julgamento. Ver Anthony uniformizado, magro e surrado, fez Teresa chorar durante todo o encontro. Michael permaneceu em silêncio, observando seu pai como se tentasse conciliar essa imagem com suas memórias. Você está bem? Anthony perguntou, evitando meu olhar. Estamos recomeçando, respondi simplesmente. As crianças sentem sua falta. Ele tentou explicar que nunca teve a intenção de nos machucar e que o plano saiu do controle. Eu não respondi. Algumas mentiras nem merecem o esforço de serem negadas. Aos poucos, nossa vida foi tomando forma na capital. Louise me ensinou novas técnicas de costura, me apresentou a clientes em potencial e compartilhou seu conhecimento sobre o mercado da moda. Depois de 6 meses, eu tinha minhas próprias clientes, mulheres que apreciavam meu trabalho meticuloso e meus designs elegantes e práticos. Com o dinheiro que economizei e o empréstimo da Sra. Eulália, conseguimos alugar um pequeno apartamento perto da escola das crianças. 2 quartos, uma sala minúscula, uma cozinha onde nós três mal cabíamos para jantar, mas era nossa. Compramos móveis de segunda mão, costurei cortinas coloridas e Michael pintou as paredes do quarto que ele dividia com Teresa. Nós transformamos aquele espaço alugado em um lar. À noite, quando finalmente tive um momento só para mim, pensei na mulher que eu era e na mulher que eu estava me tornando. A descoberta daquela nota sinistra na Bíblia mudou tudo. Não apenas meu destino, mas quem eu era por dentro. A esposa submissa e insegura foi deixada para trás junto com a casa na Virgínia e as mentiras que a sustentavam. Às vezes eu me perguntava sobre Marianne e a criança.
Eles permaneceram na cidade enfrentando o estigma? Eles teriam retornado para a família dela? Será que aquele bebê, meio irmão dos meus filhos, algum dia saberia sobre Michael e Teresa? A vida continuou seu curso com pequenas vitórias diárias. Teresa aprendeu a ler e devorava todos os livros que podíamos pegar emprestado na biblioteca. Michael se destacou em matemática e sonhava em se tornar engenheiro. Aumentei minha clientela. Minha reputação como costureira cresceu, e alguns vestidos de festa que criei foram elogiados em colunas sociais de pequenos jornais. Era 1971. Eu tinha 31 anos, e pela primeira vez desde que me lembro, senti que estava no controle do meu próprio destino. Não era rico, não foi fácil, mas foi autêntico. Era meu. E foi então que o destino resolveu dar mais uma reviravolta na nossa história. Era uma quarta-feira de outubro de 1971, quando o passado bateu à minha porta. Literalmente, eu tinha acabado de completar 31 anos e finalmente comecei a colher os frutos do meu trabalho duro. Meu pequeno ateliê instalado na sala de estar do nosso apartamento ganhou reconhecimento entre as senhoras de classe média da capital. Não era luxuoso como os grandes salões de moda, mas eu tinha clientes fiéis que apreciavam meu trabalho meticuloso e preços justos. Naquela tarde chuvosa, eu estava finalizando um vestido de formatura para a filha de um cliente importante quando alguém bateu na porta. Michael, então com 10 anos, correu para atender antes que eu pudesse limpar minhas mãos cheias de alfinetes. Mãe! Ele chamou com uma voz hesitante que imediatamente me alertou. Há uma senhora aqui com um bebê. Coloquei os grampos na caixa, ajeitei rapidamente o cabelo e fui até a porta. Lá, encharcada pela chuva e visivelmente nervosa, estava Mary Ann. Em seus braços, um bebê de aproximadamente 1 ano dormia pacificamente, alheio ao drama silencioso que se desenrolava. O tempo parecia ter congelado. Observei seu rosto, mais magro do que nas fotos que eu vira. Olheiras profundas, cabelo sem o brilho que tanto encantara Anthony. Seus olhos, no entanto, mantinham a mesma determinação que reconheci em sua carta. Desculpe aparecer assim, ela finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Eu não sabia para onde ir. Por um instante, todos os sentimentos que eu havia reprimido ameaçaram transbordar. Raiva, mágoa, indignação. Como ela ousa aparecer à minha porta, trazendo o fruto da traição que destruiu minha família? Mas então olhei para o bebê adormecido com bochechas rechonchudas e cílios longos, como os de Michael quando ele era recém-nascido. Uma criança inocente que não pedi para nascer naquela confusão. Entre, eu disse simplesmente, abrindo mais a porta. Você está encharcado. Michael assistia à cena boquiaberto, tentando entender quem eram aqueles visitantes. Teresa, que brincava no quarto, pareceu curiosa ao ouvir vozes desconhecidas. Crianças, este é um conhecido que precisa de ajuda, expliquei, evitando rótulos ou explicações complexas naquele momento. Michael, pegue uma toalha limpa no armário. Teresa, coloque água para esquentar. Vamos fazer chá. Enquanto as crianças cumpriam suas tarefas, indiquei o sofá para Mary Ann. Ela sentou-se na beirada, como se temesse ocupar muito espaço, ainda segurando o bebê firmemente contra o peito. É um menino? Perguntei, tentando quebrar o gelo enquanto Michael voltava com a toalha. Sim, respondeu ela, secando delicadamente o rosto do filho. Charles, ele tem 10 meses. Ofereci chá e biscoitos, que ela aceitou com mãos trêmulas. As crianças, sentindo a tensão no ar, inventaram uma desculpa para ir brincar no quarto. Quando finalmente ficamos sozinhos, Mary Ann começou a falar, as palavras saindo como uma represa que se rompe depois de conter água por muito tempo. Perdi tudo, Sra. Miller. A casa em Richmond foi alugada em nome de Anony. Fui despejado logo depois do escândalo. Voltei para a casa dos meus pais em Norfolk. Mas quando Charles nasceu,
Meu pai não suportou a vergonha de ter um neto bastardo, como ele disse. Ele nos expulsou. Tentei emprego em várias escolas, mas as portas se fecharam quando descobriram minha história. Ela fez uma pausa e tomou um gole de chá para ganhar coragem. Anthony disse que viria nos buscar quando saísse da prisão. Ele prometeu que ficaríamos juntos e que ele compensaria tudo. Eu acreditei nele como sempre, mas na semana passada recebi isso. Ela tirou um envelope amassado da bolsa molhada. Dentro de uma carta curta e fria escrita com a caligrafia que eu conhecia tão bem. Marianne, as circunstâncias mudaram. Quando eu sair daqui, terei que começar do zero. Não poderei sustentar você e o menino como prometi. É melhor seguirmos caminhos separados. Tome cuidado, Anthony. Devolvi a carta sem comentários. Não fiquei surpreso. Era o mesmo padrão. Use as pessoas e descarte-as quando elas não servirem mais aos seus propósitos. Não tenho para onde ir. Ela continuou, com as lágrimas finalmente escapando. Estou dormindo em roupas íntimas baratas. O dinheiro está acabando. Ouvi dizer que você abriu um estúdio e que está reconstruindo sua vida. Eu não vim pedir caridade. Vim pedir trabalho. Posso limpar, atender clientes, qualquer coisa. Só preciso começar a cuidar do meu filho. Olhei para aquela mulher, tão jovem, tão desesperada, e para o bebê adormecido em seus braços. Ele tinha o mesmo queixo que Michael, o mesmo formato de sobrancelha. Ele era meio-irmão dos meus filhos, quer eu quisesse ou não. Que direito eu tinha de julgar Marianne? Ela também havia sido enganada. Ela também foi descartada quando deixou de ser conveniente. A diferença entre nós era que eu havia descoberto a verdade a tempo de me preparar, de construir um plano de fuga. Ela foi pega desprevenida com um bebê nos braços e promessas vazias nos ouvidos. Você tem experiência com costura? Eu finalmente perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, mas aprendi rápido. Fui professora primária. Sei lidar com detalhes. Sou organizada. Respirei fundo, sabendo que a decisão que eu tomaria naquele momento mudaria o curso de várias vidas, não apenas a minha. Tenho um quartinho nos fundos, eu disse, apontando para uma pequena extensão do apartamento que usávamos como depósito. Não é muito, mas tem espaço para um colchão e um berço. Quanto ao trabalho, preciso de alguém para atender clientes e cuidar da contabilidade enquanto costuro. O salário não será alto no começo, mas inclui o quarto e as refeições. Seus olhos se arregalaram, alternando entre descrença e alívio. Você me aceitaria depois de tudo. Não estou fazendo isso por você, respondi honestamente. Estou fazendo isso pelo seu filho, que é irmão dos meus filhos, e talvez um pouco por mim também. Carreguei raiva e mágoa por muito tempo. É hora de deixar isso para lá. Naquela noite, depois que Marianne e Charles foram instalados na sala improvisada, sentei-me com Michael e Teresa para explicar a situação da maneira mais delicada possível. O bebê que nasceu hoje é seu irmão, eu disse simplesmente. O filho do seu pai está com outra pessoa. Ele e a mãe precisam de ajuda, e nós vamos ajudá-los por um tempo. Michael, sempre sensível e intuitivo, franziu a testa. Ela é a mulher por quem papai nos deixou? Fiquei impressionado com sua percepção. Sim, mas ela também foi enganada como nós, e o bebê não tem culpa de nada. Teresa, com a simplicidade dos seus 8 anos, deu de ombros. Posso brincar com ele quando ele crescer? Claro, querida. Ele é seu irmão. A adaptação não foi fácil. Nos primeiros dias, Marianne mal conseguia me olhar nos olhos, envergonhada e grata ao mesmo tempo. As crianças oscilavam entre curiosidade e confusão. Os vizinhos fofocavam quando nos viam juntos no mercado ou levando as crianças para a escola. A esposa traída e a amante sob o mesmo teto eram motivo de escândalo em qualquer época, especialmente na conservadora década de 1970. Mas aos poucos, uma rotina foi estabelecida. Marianne tinha um talento natural para a organização. Em poucos dias, ela reorganizou o estúdio,
criou um sistema de agendamento para clientes e assumiu toda a parte administrativa que eu tanto negligenciava. Com ela cuidando desses aspectos, pude me concentrar exclusivamente nas criações, aumentando nossa produtividade. As crianças se adaptaram mais rápido do que eu imaginava. Teresa assumiu o papel de irmã mais velha com entusiasmo, encantada com o bebê que lhe sorria. Michael, embora mais reservado, frequentemente ajudava Mary Ann com pequenas tarefas, especialmente quando percebia que ela estava sobrecarregada. À noite, depois que as crianças dormiam, às vezes conversávamos na pequena cozinha. Duas mulheres unidas pelo mesmo homem que as traiu, tentando entender como seguir em frente. Como você descobriu? Ela perguntou uma noite enquanto consertavam o macacão de Charles. Sobre nós? Sobre o plano? Contei a ela sobre o bilhete na Bíblia, as investigações, as evidências que reuni. Ela ouviu em silêncio, com as mãos paralisadas sobre o tecido. Você enviou as provas ao inspetor? Ela concluiu, não como uma acusação, mas como um reconhecimento. É por isso que ele foi preso antes de fugir. Fiz o que era preciso para proteger meus filhos e a mim mesma. Ela assentiu lentamente. Eu teria feito o mesmo se soubesse. Em outra noite, quando Charles estava com febre e nos revezamos para monitorá-lo, ela me confessou como conheceu Anthony. Foi meu primeiro ano como professor. Ele veio à escola para uma palestra sobre educação financeira para crianças. Ele era tão charmoso, tão atencioso. Ele disse que estava separado e que só mantinha as aparências na pequena cidade por causa de sua posição no banco. Eu acreditei em cada palavra. Não foi difícil entender como ela havia sido enganada. Eu mesmo, que vivi 10 anos com ele, nunca suspeitei de sua duplicidade até encontrar aquele bilhete. Os meses se passaram e algo inesperado aconteceu. Começamos a funcionar como uma família não convencional. Compartilhamos responsabilidades, refeições, pequenas alegrias e preocupações diárias. Mary Ann revelou-se uma excelente contadora de histórias, encantando as 3 crianças antes de dormir. Ensinei a ela os segredos da costura, surpreso com sua capacidade de aprender técnicas complexas. O estúdio prosperou. Com Mary Ann organizando a parte administrativa, pude aceitar mais encomendas, inclusive vestidos de noiva, que pagavam melhor. No final de 1972, nos mudamos para um espaço maior, um apartamento de 3 quartos no mesmo bairro com uma sala espaçosa que transformamos em um estúdio mais profissional. Foi nessa época que recebi uma visita inesperada. Eu estava sozinho no estúdio finalizando meu discurso quando o interfone tocou. Senhora Miller, disse o porteiro, há um cavalheiro chamado Edward querendo falar com a senhora. Eduardo? O nome causou arrepios. O ex-gerente do banco, parceiro de Anony no esquema fraudulento, o autor do bilhete que mudou minha vida. Mande-o subir. Decidi depois de um momento de hesitação. O homem que entrou no meu estúdio estava irreconhecível. O Edward que eu conhecia era elegante, sempre com um terno bem cortado e cabelo impecável. Este homem era magro, pálido, com cabelos prematuramente grisalhos e olheiras profundas. Obrigado por me receber, disse ele, recusando o café que ofereci. Fui solto há 3 dias e minha pena foi reduzida por bom comportamento. Fiquei em silêncio, esperando que ele explicasse o motivo da visita. Vim pedir perdão, continuou ele, olhando para as próprias mãos. Eu sei que não mereço isso, que você provavelmente me odeia. O bilhete foi ideia do Anony. Ele temia que você descobrisse sobre Mary Ann, sobre o dinheiro. Ele disse que era apenas uma precaução, que nunca seria usado. Eu acreditava, ou queria acreditar. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, mantendo distância. Porque passei 3 anos na prisão pensando no homem que me tornei, no que quase fizemos com vocês, as crianças. Anthony não sente remorso. Sabe, ele culpa todo mundo, menos a si mesmo. Mas eu não consigo mais viver com esse peso.
Estudei seu rosto em busca de sinais de manipulação, mas vi apenas exaustão e vergonha genuína. O que você pretende fazer agora? Perguntei. Voltar para minha cidade natal no sul. Meu irmão tem um pequeno negócio lá. Ele prometeu me dar uma chance. Sei que nunca poderei compensar totalmente o mal que causei, mas quero tentar viver honestamente de agora em diante. Quando ele se levantou para sair, ele disse algo que me surpreendeu. Sua denúncia salvou muitas vidas, você sabia? Não apenas o seu. Se tivéssemos conseguido fugir com esse dinheiro, muitas famílias teriam perdido suas economias. Os empregos teriam sido destruídos quando a fábrica não conseguiu se expandir. Sua coragem fez mais diferença do que você imagina. Depois que ele saiu, fiquei na janela por um longo tempo, observando a rua movimentada lá embaixo. A visita de Edward trouxe à tona memórias que tentei manter enterradas, mas também trouxe uma estranha sensação de encerramento. O homem que escreveu aquelas palavras ameaçadoras estava arrependido e buscava redenção. Isso não apagou o passado, mas de alguma forma tornou o presente mais leve. Quando Mary Ann voltou da escola com as crianças, não mencionei a visita. Algumas pontes com o passado é melhor deixar para trás. 1973 trouxe novos desafios e oportunidades. Michael, agora com 12 anos, se destacava cada vez mais na escola, principalmente em ciências e matemática. Teresa, aos 10 anos, revelou talento para o desenho. Suas ilustrações começaram a inspirar alguns dos meus modelos. Charles, com quase 3 anos, era uma criança feliz e curiosa que me chamava de tia Gertie e Mary Ann, simplesmente de mamãe, sem ainda entender a complexidade da nossa situação. Foi neste ano que tomamos uma decisão que definitivamente mudaria o curso de nossas vidas. Um cliente influente, dono de uma loja de tecidos finos, me ofereceu uma parceria em um novo empreendimento, uma boutique no centro da cidade focada em roupas personalizadas para ocasiões especiais. Você tem talento. Tenho o capital e os contatos, ela explicou. Podemos transformar seu estúdio em casa em um verdadeiro negócio, com uma loja e tudo mais. A oportunidade era tentadora, mas assustadora. Isso significaria um investimento maior, mais responsabilidades, mais visibilidade. Preciso falar com meu parceiro, respondi, usando o termo que havíamos adotado para descrever Mary Ann a estranhos, evitando explicações complicadas. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, coloquei a proposta na mesa da nossa pequena cozinha. É arriscado, ponderou Mary Ann, sempre cautelosa com finanças desde nossa experiência com homens que manipulavam dinheiro. Mas também é a oportunidade que estávamos esperando. Se der certo, poderemos dar uma educação melhor às crianças e talvez até comprar uma casa algum dia. Discutimos até tarde, pesando prós e contras, fazendo cálculos em pedaços de papel, sonhando um pouco também. No final, decidimos aceitar. O estúdio em casa nos sustentou em tempos difíceis, mas era hora de crescer. Confections by Gertrude, sugeri como nome. Que tal algo mais moderno? Mary Ann rebateu. Ateliê Novo ou algo assim. Nós rimos juntos, percebendo como tínhamos nos tornado uma verdadeira equipe ao longo dos anos. Duas mulheres destruídas pela mesma tempestade, que aprenderam a reconstruir juntas o que perderam separadamente. No dia seguinte, quando informei minha cliente que aceitamos a proposta, ela sorriu satisfeita. Eu sabia que você diria sim. Já reservei o espaço, aquela loja na Madison Avenue que fechou no mês passado. Precisará de reforma, é claro, mas tem potencial. Em 3 meses frenéticos, transformamos o espaço vazio em uma boutique elegante. Mary Ann revelou talento para a decoração, criando um ambiente sofisticado com recursos limitados. Contratamos 2 costureiras para ajudar com os pedidos básicos, enquanto eu me dediquei às peças exclusivas, que seriam nossa marca registrada. A inauguração foi um pequeno evento local com champanhe barato, taças emprestadas e aperitivos preparados em nossa própria cozinha. Michael,
sério em suas melhores roupas, recebia os convidados na porta. Teresa distribuiu pequenos sachês perfumados que fizemos como lembranças. Charles, ainda muito jovem para entender a importância do momento, encantava os clientes com seu sorriso fácil. Olhando ao redor para o lindo espaço que havíamos criado, para as crianças saudáveis e felizes, para Mary Ann organizando tudo com eficiência, senti uma onda de gratidão tão intensa que precisei me encostar no balcão. 4 anos antes, encontrei um bilhete ameaçador escondido na Bíblia do meu marido. Naquele momento, pensei que minha vida tinha acabado. Eu não poderia estar mais errado. Estava apenas começando. O bilhete que deveria ter selado minha sentença de morte tornou-se, ironicamente, meu salvo-conduto para a liberdade. A mulher que deveria ser minha rival se tornou minha aliada mais próxima. A tragédia que deveria ter me destruído acabou me reconstruindo mais forte, mais sábio e surpreendentemente mais feliz. Nossa boutique, Atelier Gertrude, sim, acabei cedendo parcialmente à sugestão moderna de Mary Ann. Floresceu além de nossas expectativas mais otimistas. De 1973 a 1975, passamos de um pequeno espaço na Madison Avenue para uma loja elegante, com uma ampla fachada na Park Avenue, área nobre da capital. O que começou como um ateliê de costura personalizada se transformou em uma referência de moda para ocasiões especiais. Lembro-me do orgulho que senti quando, em 1975, um dos meus vestidos de noiva foi fotografado para uma revista feminina. Eu, Gertrude, a mulher que 5 anos antes enfrentou o escândalo de ser esposa de ladrão, agora via minha criação estampada em páginas brilhantes com a legenda Elegância, assinada por Gertrude. Marianne revelou-se não apenas uma excelente administradora, mas também uma visionária para os negócios. Foi ideia dela expandir para uma pequena linha de vestidos prontos para vestir, mais acessíveis do que feitos sob medida, mas mantendo a qualidade que nos caracterizava. Criamos a linha Jovem Gertrude, inspiradas nos desenhos de Teresa, já uma adolescente com evidente talento artístico. Nossa parceria inusitada, a esposa traída e a ex-amante, virou assunto discreto nos círculos sociais da cidade. Algumas pessoas torceram o nariz, achando o arranjo escandaloso. Outros admiraram nossa capacidade de superar o passado, pelo bem das crianças e do futuro. A maioria, felizmente, estava ocupada demais com seus próprios dramas para se importar com os nossos. As crianças cresceram saudáveis, cada uma com sua personalidade distinta. Michael, aos 14 anos, era um adolescente sério e estudioso, fascinado por engenharia e ciências. Teresa, aos 12 anos, já demonstrava o temperamento artístico que marcaria sua vida, sempre com um caderno de desenho debaixo do braço. E Charles, com 5 anos de idade, era uma criança feliz e sociável, adorado por todos no estúdio. Nossa família, nada convencional, agora morava em uma casa espaçosa no bairro de Georgetown, com um jardim onde as crianças podiam brincar e um estúdio nos fundos, onde eu criava meus modelos quando precisava de silêncio. Tínhamos 2 empregadas que nos ajudavam com a casa e as crianças, um luxo impensável alguns anos antes. A vida finalmente parecia estabilizada, como um barco que encontra águas calmas após uma tempestade violenta. Até que numa tarde de junho de 1976, o passado veio nos visitar novamente. Eu estava no estúdio ajustando um vestido de formatura para uma cliente quando nossa recepcionista entrou hesitante. Senhora Miller, há um homem querendo falar com a senhora. Ele diz que é o Sr. Anthony Miller. O alfinete que eu segurava escorregou entre meus dedos, picando levemente minha pele. Antônio. Depois de 7 anos de prisão, ele estava livre. Um fato que eu sabia que eventualmente aconteceria, mas para o qual nunca me senti completamente preparado. Diga a ele que estou ocupado, respondi automaticamente. Um reflexo de autopreservação. Mas então, olhando para minha cliente no espelho, uma jovem de 18 anos prestes a se formar,
Com toda a vida pela frente, pensei na mulher que eu havia me tornado. Eu não era mais aquela esposa insegura, intimidada pela mera presença do meu marido. Eu era uma empresária, uma mãe, uma mulher que reconstruiu sua vida das cinzas. Não, peça para ele esperar na sala de recepção. Terminarei em 15 minutos. Concluí o ajuste com mãos que se recusavam a tremer. Agendei a prova final do vestido e respirei fundo antes de ir para a recepção. Anthony estava sentado rigidamente em uma das poltronas elegantes, parecendo deslocado naquele ambiente feminino e sofisticado. Os anos na prisão envelheceram seu rosto e embranqueceram completamente seus cabelos, antes negros. Ele usava um terno simples, limpo, mas fora de moda, provavelmente comprado antes de sua prisão. Nossos olhares se encontraram, e por um instante fui transportada de volta para aquela cozinha em 1969, preparando o café da manhã para um homem que planejava me abandonar. Ou pior. Gertrude, ele disse levantando-se. Anthony, respondi com uma calma que me surpreendeu. Vamos conversar no meu escritório. Guiei-o pelo estúdio, ciente dos olhares curiosos das costureiras e assistentes. Muitos deles conheciam minha história, ou pelo menos partes dela. Ver o infame ex-marido foi como testemunhar um personagem lendário ganhando vida. Meu escritório era um espaço que refletia quem eu havia me tornado. Organizado, elegante, sem ostentação, com os desenhos de Teresa emoldurados nas paredes e uma grande mesa onde eu podia tanto desenhar maquetes quanto revisar contratos. Você construiu algo impressionante aqui, comentou ele observando o ambiente. O que você quer, Anthony? Perguntei diretamente, indicando que ele deveria se sentar enquanto eu tomava meu lugar atrás da mesa. A dinâmica de poder entre nós era claramente diferente agora. Para ver meus filhos, ele respondeu, olhando para uma moldura de foto na minha mesa que mostrava Michael e Teresa em sua formatura do ensino fundamental. Fui liberado há uma semana. Estou morando em uma pensão aqui perto. Michael tem 15 anos agora. Teresa, 13 anos. Elas não são mais as crianças que você deixou para trás. Eu sei, ele disse, esfregando as mãos nervosamente. Recebi as cartas e fotos que você enviou. Obrigado por isso, por manter essa conexão, mesmo depois de tudo. Assenti silenciosamente. Apesar de tudo, sempre cumpri minha promessa de manter as crianças conectadas ao pai. Enviei fotos, boletins escolares, notícias importantes e permiti que o visitassem quando demonstrassem interesse. Embora essas visitas tenham se tornado cada vez mais raras ao longo dos anos. Eu também quero ver Charles, ele acrescentou, me surpreendendo. Charles, você rejeitou seu próprio filho. Marianne me mostrou sua carta. Um rubor de vergonha tomou conta de seu rosto envelhecido. Eu estava desesperada, Gertrude. Pensei que seria mais fácil para todos se eu simplesmente desaparecesse de suas vidas. Mas na prisão, tive muito tempo para pensar, para me arrepender. Estudei seu rosto, procurando sinais do velho Anthony, o manipulador, o mentiroso encantador que havia enganado não apenas a mim, mas uma cidade inteira. Encontrei apenas um homem de meia idade, desgastado, carregando o peso de suas escolhas. Não posso decidir por Marianne sobre Charles, respondi finalmente. Quanto a Michael e Teresa, eles são quase adultos agora. A escolha de ver você ou não deve ser deles. Isso é justo, ele concordou. Você está com alguém agora? A pergunta me pegou de surpresa por sua irrelevância. O que minha vida pessoal importava para ele? Minha vida privada não é da sua conta, Anthony. Não aconteceu nada desde o dia em que encontrei aquele bilhete. Ele abaixou a cabeça, aceitando a reprimenda. Eu entendo. Eu só queria saber se você conseguiu ser feliz apesar do que eu fiz. Estou feliz apesar de você. Não por sua causa, respondi, percebendo a profunda verdade naquelas palavras. Construí uma vida que amo com pessoas que valorizo. A nota que deveria ter me destruído acabou me libertando. Quando ele foi embora,
Prometi informar as crianças sobre seu retorno e deixá-las decidir se queriam conhecê-lo. Observei pela janela, enquanto ele caminhava pela calçada, ombros caídos, um homem diminuído por suas próprias escolhas. Naquela noite, reuni Michael, Teresa e Mary Ann na sala de estar. Charles já estava dormindo, alheio à tempestade emocional que se formava. Seu pai foi libertado. Anunciei sem rodeios. Ele veio ao estúdio hoje. Quer ver você. Michael, quase um homem agora, cruzou os braços defensivamente. Nos últimos anos, suas visitas ao pai praticamente cessaram, substituídas por uma dedicação quase obsessiva aos estudos. Não tenho nada a dizer a ele, declarou com a firmeza de jovens que acreditam ter todas as respostas. Teresa, sempre mais emotiva, mordeu o lábio, com os olhos marejados. Ele perguntou especificamente sobre mim? Perguntou sobre vocês dois. Respondi suavemente. A decisão é sua. Não vou te forçar a fazer nada. Mary Ann permaneceu em silêncio, mas notei como suas mãos se apertavam nervosamente. A simples menção de Anthony ainda a afetava, apesar dos anos e da nova vida que havia construído. Ele também quer ver Charles, acrescentei, olhando diretamente para ela. Seus olhos se arregalaram. Depois da carta que ele me enviou, depois de nos abandonar? Por que agora? Ele diz que se arrependeu, que teve tempo para pensar na prisão. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, cada um absorto em seus próprios pensamentos e memórias. Eu o encontrarei. Teresa finalmente decidiu. Não por ele, mas por mim. Preciso entender algumas coisas. Michael balançou a cabeça. Ainda não estou pronta. Talvez nunca esteja. Mary Ann respirou fundo, os olhos fixos em uma fotografia de Charles na parede. Se ele realmente quer conhecer o filho, não posso negar isso a Charles, mas será nos meus termos, com limites claros. Nos dias que se seguiram, nossa casa, normalmente um refúgio de uma peça única e dura, tornou-se um campo minado emocional. Teresa encontrou o pai em um café perto de casa. Uma conversa de 2 horas que a deixou exausta, mas de alguma forma mais leve, como se ela finalmente tivesse liberado perguntas guardadas por anos. Ele chorou quando lhe mostrei meus desenhos. Ela me contou depois que ele disse que sempre soube que eu seria uma artista. É estranho, mãe, mas não sinto mais raiva. Apenas uma espécie de tristeza pelo que poderia ter sido. Michael manteve sua decisão de não ver o pai, canalizando qualquer conflito emocional para seus estudos e projetos científicos. Aos 15 anos, ele já falava com convicção sobre estudar engenharia na melhor universidade do país. O encontro mais tenso foi entre Mary Ann, Charles e Anthony, realizado em um parque público por insistência dela. Eu não participei, é claro, mas Mary Ann me contou depois. Enquanto tomávamos chá na varanda, ela descreveu como Charles, sem saber quem era aquele cavalheiro, animadamente lhe mostrou seu carrinho de brinquedo favorito. Anthony repetia constantemente como se parecia com Michael, na mesma idade, ela relatou, com a voz trêmula. Ele pediu perdão. Disse que escreveu aquela carta em um momento de desespero. Ofereceu dinheiro para a educação de Charles. Você aceitou? Perguntei, conhecendo sua feroz independência. Não, ela respondeu com firmeza. Eu disse que não precisávamos da caridade dele, que você e eu construímos algo sólido, que Charles tem tudo o que precisa. Mas concordei que ele poderia ver o menino ocasionalmente se Charles demonstrasse interesse. Nas semanas seguintes, Anthony se tornou uma presença periférica em nossas vidas. Ele aparecia aos domingos, levar Teresa para almoçar ou Charles ao zoológico. Michael permaneceu firme em sua recusa, embora eu suspeitasse que ele secretamente seguisse as histórias que Teresa contava sobre esses encontros. Quanto a mim, mantive uma distância educada. Não havia mais raiva ou medo, apenas a clareza de que nossos caminhos haviam se separado definitivamente 7 anos antes, quando encontrei aquele bilhete na Bíblia. A vida continuou seu curso. Nossa boutique continuou a prosperar
expandindo-se para uma segunda loja em um shopping recém-inaugurado, um conceito novo na época. Em 1978, fui convidado para apresentar uma pequena coleção na primeira versão do que se tornaria a Semana de Moda de Nova York décadas depois. Michael se formou com honras no ensino médio e foi aceito no MIT. Realizando seu sonho de estudar engenharia, Teresa, seguindo seu talento artístico, ingressou na Escola de Design de Rhode Island, eventualmente se especializando em design de moda para trabalhar ao meu lado. Charles, crescendo em um ambiente cercado de criatividade e empreendedorismo, demonstrou talento para os negócios ainda criança. Anthony encontrou trabalho como contador em uma pequena empresa, vivendo modestamente em um apartamento alugado. A vida luxuosa que ele conhecera antes da prisão estava definitivamente no passado. Em eventos importantes para as crianças, formaturas, apresentações, competições, mantivemos uma distância cordial, reconhecendo silenciosamente que, apesar de tudo, estávamos unidos pelos 3 jovens que ajudamos a criar. Foi em 1980, quase 11 anos após a descoberta do bilhete fatídico, que o ciclo finalmente se completou. Eu estava em meu estúdio trabalhando nos detalhes finais de um vestido de noiva quando minha assistente me interrompeu. Senhora Miller, há um casal aqui querendo falar especificamente com a senhora sobre um vestido de noiva exclusivo. Ajeitei meu cabelo, agora com alguns fios grisalhos que eu usava com orgulho, e fui para a sala de recepção. Lá, de mãos dadas, estavam Edward, o ex-gerente de banco, autor do bilhete, e uma mulher aproximadamente da sua idade, com um sorriso tímido. Edward, cumprimentei-o surpresa. Eu não o via desde sua visita anos atrás, logo após sair da prisão. Senhora Miller, respondeu ele, visivelmente nervoso. Esta é Helena, minha noiva. Vamos nos casar no mês que vem. Uma cerimônia simples. Quando estávamos procurando alguém para fazer o vestido dela, seu nome apareceu em todas as recomendações. Eu não sabia se seria bem-vindo, mas Helena apertou sua mão, encorajando-o. Ele me contou sobre seu passado, sobre sua conexão com a senhora Miller. Ela explicou. Sei que é pedir muito, mas ficaria honrada se você considerasse criar meu vestido. Olhei para o homem que certa vez escreveu as palavras. Se ela descobrir a verdade, mate-a. E sua noiva, que o aceitou apesar de seu passado sombrio. A ironia da situação não me escapou. O homem que participou de um plano que quase destruiu minha vida agora veio até mim em busca de ajuda para celebrar seu amor. 11 anos atrás, eu teria recusado imediatamente, movido pela mágoa e por ressentimentos justificados. Mas a mulher que eu era agora entendia algo sobre segundas chances, sobre novos começos, sobre transformar tragédias em triunfos. Venha comigo, Helena, eu disse, guiando-a até o estúdio de provas. Vamos conversar sobre o que você imagina para o seu grande dia. Nos meses e anos que se seguiram, nossa história continuou a se desenrolar em direções que eu jamais poderia ter previsto. Naquela tarde fatídica de 1969, Michael se formou engenheiro e acabou abrindo sua própria empresa de construção. Teresa se tornou minha parceira criativa no estúdio, trazendo um ar fresco às minhas criações tradicionais. Charles, com o apoio de Marianne e Anthony, ingressou na administração de empresas e acabou assumindo a gestão do negócio que Marianne e eu construímos. Marianne e eu nunca nos separamos, nem como parceiros nem como família. Essa situação temporária se transformou em uma parceria para toda a vida, baseada no respeito mútuo, na compreensão profunda e no amor compartilhado pelos 3 filhos que criamos juntos. Muitos não entendiam nossa dinâmica, mas aprendemos a ignorar julgamentos externos há muito tempo. Anthony faleceu em 1995 após um ataque cardíaco repentino. No funeral, estávamos todos lá. Michael, Teresa, Charles, eu, Marianne. Não por um amor romântico perdido,
mas por respeito ao homem que, apesar de seus enormes erros, nos conectou de maneiras que nenhum de nós poderia imaginar. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo como um simples bilhete escondido na Bíblia alterou completamente o curso da minha existência. O que deveria ter sido minha sentença de morte se tornou, ironicamente, o catalisador para uma vida plena e autêntica. Agora tenho 6 netos maravilhosos. A boutique se transformou em uma marca respeitada nacionalmente. Embora eu tenha me aposentado oficialmente há alguns anos, deixando o negócio nas mãos competentes de Teresa e Charles. Marianne e eu ainda moramos juntos. Duas senhoras idosas que compartilhavam tanto que se tornaram praticamente irmãs. Às vezes, quando nos reunimos para um almoço de domingo, meus filhos, netos, Marianne, penso naquela mulher assustada de 29 anos, tremendo enquanto lia um bilhete ameaçador, sem ter ideia de como enfrentaria o futuro. Eu queria poder voltar no tempo e sussurrar em seu ouvido: Coragem, Gertrude. O que parece o fim de tudo é apenas o começo de algo extraordinário. A tempestade é brutal, mas o que você construirá depois dela será mais forte e mais bonito do que você jamais imaginou. Cara, é isso que eu gostaria de deixar com vocês hoje, meus queridos. Seja qual for a tempestade que vocês estejam enfrentando, saibam que ela pode ser o começo de algo novo, não o fim de tudo. Às vezes, precisamos que algo se quebre completamente para que possamos construir algo muito mais bonito em seu lugar. Obrigada por me acompanhar nesta jornada de memórias. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança e inscreva-se no canal Diário da Vovó para mais histórias de superação. Conte-me nos comentários se uma grande dificuldade já se transformou em uma bênção em sua vida. Um abraço carinhoso desta avó que aprendeu que não são os eventos que definem nossas vidas, mas como escolhemos responder a eles. Até a próxima!